Código de Ética Profissional do Servidor Público do IBGE. Capítulo 1º. Seção 1. Das regras deontológicas. Inciso 1º. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia, a eficiência e a consciência dos princípios morais são primários maiores que devem nortear o servidor público do IBGE, seja no exercício do cargo ou função, ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição do servidor público como um todo e, em especial, das pesquisas estatísticas e geocientíficas oficiais, cujas fontes de dados escolhidas devem contemplar a qualidade, a oportunidade, os custos e o ônus para os cidadãos. Inciso 2º. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético da sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas no artigo 37 do caput do parágrafo 4º da Constituição Federal. Por se integrar à condição do servidor do IBGE, o elemento ético de conduta abrange, além dos primários maiores, a adoção dos melhores princípios, métodos e práticas de acordo com considerações estritamente profissionais, incluindo os princípios técnicos, científicos e a ética profissional. Inciso 3º. A moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Para o melhor exercício da sua função pública no IBGE, o servidor deve ter consciência da relevância das informações estatísticas e geocientíficas, a fim de atender ao direito à informação pública de modo imparcial e com igualdade de acesso. É imprescindível que o servidor público do IBGE zele pela qualidade dos processos de produção das informações oficiais, adotando critérios de boas práticas tanto nas atividades finalísticas quanto nas atividades de apoio. Inciso 4º. A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta ou indiretamente por todos, até por ele próprio, e por isso exige, como contrapartida, que a moralidade administrativa se integre no direito, como elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se, como consequência, em fator de legalidade. Inciso 5º. O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como um acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão, integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. Inciso 6º. A função pública deve ser tida como um exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescentar ou diminuir o seu bom conceito de vida funcional. Inciso 7º. Salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da administração pública a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem o negar. Entretanto, os dados individuais das pessoas físicas ou jurídicas coletados pelo IBGE são estritamente confidenciais e exclusivamente utilizados para fins estatísticos. Ademais, leis, regulamentos e medidas que regem a operação dos sistemas estatísticos e cartográficos no Instituto devem ser de conhecimento público. Inciso 8º. Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública. Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sob o poder corrupto do hábito do erro, da opressão ou da mentira, que sempre aniquilam até mesmo a dignidade da pessoa humana, quanto mais a de uma nação.
Inciso 9. A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicado ao servidor público caracterizam o esforço pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos direta ou indiretamente significa causar-lhe dano moral. Da mesma forma, causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorá-lo por descuido ou má vontade, não constitui apenas uma ofensa ao equipamento ou às instituições ou ao Estado, mas a todos os homens de boa vontade que dedicaram sua inteligência, seu tempo, suas esperanças e seus esforços para construí-los. Inciso 10. Deixar o servidor público, qualquer pessoa, à espera da solução que compete ao setor em que exerce suas funções, permitindo a formação de longas filas ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço, não caracteriza apenas a atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral aos usuários dos serviços públicos. Inciso 11. O servidor deve prestar toda a atenção às ordens legais de seus superiores, valendo atentamente por seu cumprimento e, assim, evitando a conduta delinquente. Os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios tornam-se, às vezes, difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo imprudência no desempenho das funções públicas. Inciso 12. Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem das relações humanas. Inciso 13. O servidor que trabalha em harmonia com a estrutura organizacional, respeitando seus colegas e cada co-cidadão, colabora e de todos pode receber colaboração, pois suas atividades públicas é a grande oportunidade para o crescimento e o engrandecimento da nação. O caráter colaborativo e participativo deve estar presente nas atividades estatísticas e cartográficas, privilegiando-se, assim, um contato estreito e harmonioso entre ambas as atividades. Contato essencial para melhorar a qualidade, comparabilidade e a coerência dos dados produzidos. Esse espírito colaborativo e participativo deve estender-se à coordenação dos sistemas estatísticos e cartográficos nacionais e responsabilidades do IBGE. Portanto, compete ao Instituto propor, discutir e estabelecer, em conjunto com as demais instituições nacionais, diretrizes, planos e programas para a produção estatística e cartográfica, processo que deve irradiar-se à esfera internacional, especialmente na cooperação bilateral e multilateral, a fim de melhorar as informações estatísticas e científicas oficiais em todos os países, por meio da utilização de conceitos, classificações e métodos que promovem a coerência e a eficácia entre os diversos sistemas estatísticos e cartográficos. Seção 2. Os principais deveres do servidor público do IBGE. Inciso 14. São deveres fundamentais do servidor do IBGE a linha A. Desempenhar, a tempo, as atribuições do cargo, função, emprego público de que se seja titular. A linha B. Exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim e procurando primordialmente resolver situações procrastinatórias, principalmente diante de filas ou de qualquer outra espécie de atraso na prestação dos serviços pelo setor em que exerce suas atribuições, com o fim de evitar dano moral ao usuário. A linha C. Ser pronto, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem comum. A linha D. Jamais retardar qualquer prestação de contas, condição especial de gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo. A linha E. Tratar cuidadosamente os usuários dos serviços aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público. A linha F. Ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na adequada prestação dos serviços públicos. A linha G. Ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e as limitações individuais de todos os usuários do serviço público, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social, abstendo-se dessa forma de causar-lhes dano moral. A linha H.
Ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal. A linha I. Resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de contratantes, interessados e outros que visam obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais ou antiéticas e denunciá-las. A linha J. Zelar, no exercício do direito de greve, pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva. A linha L. Ser assíduo e frequente ao serviço, na certeza de que, na sua ausência, provoca danos ao trabalho ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema. A linha R. Cumprir, de acordo com as normas do serviço e as instruções superiores, as tarefas de seu cargo ou função, tanto quanto possível com critério, segurança e rapidez, mantendo tudo sempre em boa ordem. A linha S. Facilitar a fiscalização de atos ou serviços por quem de direito. A linha T. Exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas, abstendo-se de fazê-lo contrariamente aos legítimos interesses dos usuários do serviço público e dos jurisdicionados administrativos. A linha U. Abster-se de forma absoluta de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei. A linha V. Apresentar, nas análises estatísticas e geocientíficas, informações que estejam de acordo com as normas científicas sobre fontes, métodos e procedimentos, bem como comentar as interpretações errôneas e o uso indevido de informações estatísticas e geocientíficas. A linha X. Zelar pela qualidade dos processos de produção das informações estatísticas e geocientíficas oficiais, adotando critérios de boas práticas tanto nas atividades finalísticas quanto nas de apoio. A linha Z. Divulgar e informar todos os integrantes da sua classe sobre a existência desse código de ética, estimulando o seu integral cumprimento. A conduta ética do servidor do IBGE deve respeitar a legislação e as normalizações do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, assim como as normas internas dessa fundação, expressas em suas resoluções, ordens de serviços, portarias, normas de serviços e memorandos. Seção 3. Das vedações ao servidor público do IBGE. Inciso 15. É vedado ao servidor público do IBGE, a linha A, o uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências para obter qualquer favorecimento para si ou para outrem. A linha B. Prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos que deles dependem. Inciso C. C. Em função de seu espírito de solidariedade, conivente com o erro ou a infração do código de ética ou do código de ética da sua profissão. A linha D. Usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material. A linha E. Deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atender de seu misto. A linha F. Permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público, com os jurisdicionados administrativos ou com colegas hierarquicamente superiores ou inferiores. A linha G. Pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie para si, familiares ou qualquer pessoa para o cumprimento de sua missão ou para influência outro servidor para o mesmo fim. A linha H. Alterar ou deputar o teor de documentos que devem encaminhar para providências. A linha I. Ilidir ou tentar ilidir qualquer pessoa que necessite do atendimento em serviços públicos. A linha J. Desviar servidor público para atendimento a interesse particular. A linha L. Retirar da instituição, sem estar legalmente autorizado, qualquer documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público. A linha M.
fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço, em benefício próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros. A linha N. Apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente. A linha O. Dar o seu concurso a qualquer instituição que atenda contra a moral, a honestidade ou a dignidade da pessoa humana. A linha P. Exercer atividade profissional antiética ou lidar com seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso. A linha Q. Disponibilizar informações de caráter sigiloso e confidencial sobre pessoas físicas ou jurídicas, bem como antecipar resultados de pesquisas à sua divulgação oficial, exceto quando autorizado. Capítulo 2 da Comissão de Ética do IBGE. Inciso 16. A Comissão de Ética do IBGE está encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional dos servidores da Casa, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou de procedimento suspensivo de censura. Inciso 17. A Comissão Ética do IBGE incumbe fornecer, quando necessário a quem de direito, os registros sobre a conduta ética dos servidores da Casa, para o efeito de instruir e fundamentar promoções e para todos os demais procedimentos próprios de carreira do servidor público do IBGE. Inciso 18. A pena aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética do IBGE é de censura e sua fundamentação constatará no respectivo parecer assinado por todos os seus integrantes, com ciência do faltoso. Inciso 19. Para fim de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor público todo aquele que, por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, preste serviço de natureza permanentemente, temporária ou exponencial, ainda que sem retribuição financeira, desde que ligado direta ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, como autarquias, as fundações públicas, as entidades paraestatais, as empresas públicas e a sociedade de economia mista, ou a qualquer setor que prevaleça o interesse do Estado. Se você chegou até aqui, muito obrigado por me ouvir e fique atento para os próximos vídeos.